Vamos entender as razões da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O que aconteceu entre a Rússia e a Ucrânia e por que chegamos a esse ponto? Por que Putin invadiu o país vizinho? A crise entre a Rússia e a Ucrânia, apesar de várias tentativas diplomáticas, resultou em uma invasão pelas tropas de Moscou. O presidente russo Vladimir Putin deu a ordem de invasão na madrugada da última quinta-feira, dia 24 de fevereiro, depois de ter ordenado a entrada de tropas nas regiões separatistas de Donbass na segunda-feira, dia 21. Mas quais são as causas dessa crise? O que está na raiz dessa guerra? Então vamos entender isso em 10 perguntas. Primeiro, qual é a origem do conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Em fevereiro de 2014, após meses de protestos, o povo ucraniano derrubou o presidente pró-russo Viktor Yanukovych, que não queria assinar o Tratado de Associação entre a Ucrânia e a União Europeia, estabelecendo um governo provisório pró-europeu que não foi reconhecido por Moscou. Os confrontos da revolução, conhecida como Maidan, resultaram em aproximadamente 130 mortes entre manifestantes e policiais. Vladimir Putin então respondeu anexando a Crimeia e incentivando a revolta dos separatistas pró-Rússia em Donbass, que é uma região no sudoeste da Ucrânia. O conflito permaneceu de baixa intensidade desde então, mas em 8 anos resultou em cerca de 14 mil mortes em ambos os lados. Hoje, as gerações mais jovens da Ucrânia estão empurrando o país para a Europa. E o atual presidente Volodymyr Zelensky, eleito em 2019, também está próximo do Ocidente. O conflito, no entanto, tem raízes mais antigas e profundas. O presidente russo acredita que seu país tem o chamado direito histórico sobre a Ucrânia, que fazia parte da então União Soviética até o colapso desta última em 1991. Putin também escreveu abertamente em um longo artigo publicado no ano passado, definindo a Rússia e a Ucrânia uma só nação. O colapso da União Soviética deixou cicatrizes profundas em alguns russos. O próprio Putin chamou isso da, abre aspas, maior catástrofe geopolítica, fecha aspas. E a Ucrânia foi a perda mais dolorosa de todas as ex-repúblicas. Em seu discurso pronunciado na última segunda-feira, 48 horas antes de ordenar a invasão, Putin acusou os líderes bolcheviques de retirar pedaços de territórios da União Soviética para formar a então República Socialista da Ucrânia. E muitos agora acreditam que Putin se considere em uma missão para corrigir aquilo que ele considera um erro. Ponto número 2. Por que explodiu somente agora o conflito? No ano passado, a Ucrânia aprovou uma lei que proíbe para 13 oligarcas de possuir mídia para influenciar a política, visando diretamente o amigo de Putin, Viktor Medvedchuk, um dos homens mais ricos do mundo. Além de seus negócios no setor petrolífero, Medvedchuk, que ainda está em prisão domiciliar, é acusado de alta traição e é o líder do principal partido pró-Rússia da Ucrânia, a plataforma de oposição, além de ser dono de um império de televisão através do qual espalhou propaganda a favor de Moscou e influenciou a política ucraniana. Pouco depois de sua prisão, Putin começou a reunir tropas na fronteira, porque para o líder do Kremlin, a lei representou um passo decisivo no processo de aproximação da Ucrânia ao Ocidente e também à OTAN. Mas, ponto número 3, o que a OTAN tem a ver com tudo isso? A Ucrânia quer se juntar à OTAN e a Rússia se opõe. Já em 2008, após a cúpula de Bucareste e antes da chegada do governo pró-europeu não reconhecido por Putin, Kiev trabalhava para ingressar na Aliança Atlântica, que, no entanto, não pode aceitar novos membros que estão envolvidos em conflitos. Além disso, para ser admitida, a Ucrânia precisa combater a corrupção que prevalece no país e empreender um caminho de reformas políticas, mas também militares. Nesse momento, portanto, uma entrada na OTAN é altamente improvável, não só apenas devido à oposição da Rússia, porque para Putin a entrada da Ucrânia na Aliança Atlântica seria um ponto sem volta, mesmo que Moscou não tenha formalmente nenhum poder para impedi-lo. Por outro lado, a Ucrânia está pedindo um cronograma preciso
preciso para ingressar na Aliança Atlântica, como o próprio presidente Zelensky repetiu em seu discurso à nação após a invasão ordenada por Putin. No entanto, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também respondeu indiretamente para essa pergunta, falando que, abre aspas, a possibilidade da Ucrânia ingressar na OTAN no curto prazo é muito remota. Enquanto isso, a interferência russa também renovou suas ambições em outro país, a Finlândia, que Moscou gostaria de manter fora do Tratado do Atlântico do Norte. Ponto número 4. Por que a Rússia tem medo dessa expansão da OTAN? Atualmente, apenas 6% das fronteiras da Rússia são com países membros da OTAN. No entanto, a Ucrânia compartilha uma fronteira de 2.200 quilômetros com a Rússia. Ucrânia significa exatamente isso, fronteira em russo. Putin pediu uma garantia por escrito de que a Ucrânia nunca iria aderir à OTAN. Uma garantia que a Aliança Atlântica não pode conceder porque violaria o seu tratado, e em particular o artigo 10 que diz, abre aspas, os membros podem convidar, com consentimento unânime de qualquer outro Estado europeu capaz de satisfazer os princípios deste tratado e contribuir para a segurança da área do Atlântico do Norte, para aderir a este tratado. Qualquer Estado convidado dessa forma pode se tornar membro da organização, depositando seu ato de adesão ao governo dos Estados Unidos da América. O governo dos Estados Unidos informará cada membro do arquivamento desta escritura de adesão, fecha aspas. O Kremlin quer, acima de tudo, então, manter a sua esfera de influência na área e quer que a OTAN renuncie às suas atividades na Europa Oriental, regressando à situação de 1997, quando a Aliança Atlântica começou 5 fases de expansão para o leste, englobando a República Tcheca, a Hungria, a Polônia, a Bulgária, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Romênia, a Eslováquia, a Eslovênia, a Albânia, a Croácia, o Montenegro e a Macedônia do Norte, que se tornaram, assim, países membros. E todos esses países faziam parte do bloco soviético até 1989. Agora, isso significaria que a OTAN teria que retirar suas tropas, por exemplo, da Polônia e de 3 repúblicas bálticas, assim como seus mísseis, por exemplo, da Romênia, e isso seria um problema de segurança para esses países. Moscou acusa a OTAN de encher a Ucrânia de armas e os Estados Unidos também de fomentar as tensões. É por isso que Putin, falando após o seu encontro com o presidente francês Emmanuel Macron no começo de fevereiro, também falou de seu arsenal atômico. Putin disse que, abre aspas, você entende ou não que se a Ucrânia entrar na OTAN e tentar retomar a Crimeia por meios militares, os países europeus serão automaticamente arrastados para uma guerra com a Rússia? Obviamente, os potenciais militares da Rússia e da OTAN são incomparáveis, e nós sabemos disso, mas também sabemos, isso sempre segundo Putin, que a Rússia é um dos países com armas nucleares e que, para alguns componentes, ultrapassa o nível de vários países. Não haveria vencedores, vocês europeus seriam arrastados para uma guerra contra a sua vontade, fecha aspas. Ponto número 5. Putin disse que não invadiria a Ucrânia, porque não era algo crível. Os fatos, especialmente depois que as tropas russas entraram nos territórios das repúblicas de Donetsk e Lugansk, e que a Rússia reconheceu independentes agora no dia 21 de fevereiro, indicaram uma situação muito diferente daquilo que Putin tinha declarado. O governo russo havia acumulado 190 mil soldados na fronteira da Ucrânia, além de veículos militares e armamentos de todos os tipos. Embora Putin ainda afirme hoje que o objetivo não é ocupar a Ucrânia, a alocação de tropas e a invasão em curso é, evidentemente, em grande escala e poderia sim ocupar o país inteiro. Lembrando também que Putin já havia atacado a Chechênia em 1999, a Geórgia em 2008 e a própria Ucrânia em 2014, quando anexou a Crimeia. No entanto, também houve uma abordagem bastante incomum para a diplomacia moderna. A Casa Branca, a OTAN e também a União Europeia divulgaram uma grande quantidade de informações de inteligências, de ameaças e até acusações, materiais que geralmente são reservados para negociações, isso tudo para tentar evitar uma guerra. Ponto número 6. Mas então, como Putin justificou o envio de soldados na fronteira?
A Rússia acredita que pode mover e deslocar tropas à vontade dentro de seu próprio território, assim como se sente livre, por exemplo, em organizar exercícios militares com a Bielorrússia. E mesmo a partir do território belorrusso, segundo informações divulgadas pela própria Ucrânia, tropas russas teriam entrado no país. Ponto número 7. Por que os Estados Unidos, então, estariam interessados na Ucrânia? Os Estados Unidos certamente querem limitar a influência de Vladimir Putin e eles temem a expansão russa no leste europeu. Além disso, eles defendem o princípio de que cada país tem o direito de escolher o seu próprio destino e suas próprias alianças, não apenas para a Ucrânia, mas para todos os países que foram parte do então Pacto de Varsóvia, que hoje foi extinto, e que passaram para a OTAN na década de 1990. O presidente americano não tentou um confronto com os russos. A agenda dele era, de fato, outra. No início de 2021, o governo dos Estados Unidos pensou que poderia estabilizar as relações com o Kremlin, oferecendo cooperação, por exemplo, no âmbito de terrorismo e também um plano de desarmamento progressivo, bilateral. Hoje a agenda foi forçada contra gosto e agora o governo americano deve administrar um confronto com Moscou que não se vê desde a Guerra Fria. A Casa Branca não queria ser tomada despreparada em nenhum nível, ao custo de parecer até alarmista. Por isso, ela já pediu para os cidadãos americanos de deixar Kiev e também não queria repetir as desastrosas e humilhantes cenas de pânicos que a gente viu em Cabul, no Afeganistão, em agosto do ano passado. Agora, segundo o cientista político Francis Fukuyama, abre aspas, existe uma razão fundamental pela qual os Estados Unidos e o resto do mundo democrático querem apoiar a Ucrânia em sua batalha contra a Rússia de Putin. Segundo ele, a Ucrânia é uma verdadeira democracia liberal, embora em dificuldades, com uma população que é livre de uma forma que os russos não são. Eles podem protestar, criticar, mobilizar e votar, e é por isso que Putin quer invadir a Ucrânia. Segundo Fukuyama, Putin a vê como parte integrante da Rússia, mas, acima de tudo, teme sua democracia, que pode propor um modelo ideológico alternativo para o povo russo. De acordo com Fukuyama, portanto, a Ucrânia hoje é um estado na vanguarda da batalha geopolítica global entre democracia e autoritarismo. Além disso, a crise ucraniana transcende as fronteiras europeias. A China também está acompanhando de perto a resposta ocidental, enquanto avalia os riscos de reincorporar, ou melhor, invadir Taiwan. Em Washington, agora está claro para todos que o jogo é duplo, Segundo o governo americano, segundo o governo americano, se for dada luz verde para Putin, também será entregue Taiwan para Xi Jinping. Ponto número 8. Quais são as razões históricas por justificar esta invasão? Para Vladimir Putin, os russos e os ucranianos constituem uma única nação. A consequência lógica é que há um estado a mais que, no pensamento de Putin, é, obviamente, a Ucrânia. E esse estado tem que ser reanexado. No ensaio publicado em julho de 2021, que ele intitulou, abre aspas, sobre a unidade histórica de russos e ucranianos, fecha aspas, o presidente russo escreveu que a principal razão pela qual russos e ucranianos, e também os belorussos, na verdade, seriam as mesmas pessoas hoje, é que são todos descendentes do Rus de Kiev, ou seja, aquele grupo de tribos eslavas, bálticas e até vikings que no século IX criaram uma entidade monárquica que incluía parte do atual território ucraniano, bielorrusso e russo. A própria identidade russa, sua cultura e seu povo nasceram naquele momento em território ucraniano e só mais tarde se estenderam a outros territórios eslavos, o atual da Rússia, onde o príncipe Vladimir de Kiev se converteu ao cristianismo e começou sua longa marcha para o interior do país em nome também da Igreja Ortodoxa Russa. A Ucrânia se tornou, então, uma região marginal, uma região fronteiriça, como o próprio nome da Ucrânia indica, e foi, ao longo dos séculos, subjugada até pela Polônia. A Rússia, então, somente em 1500, voltou a impor sua hegemonia com o czar Ivan o Terrível.
Agora, na Ucrânia, houveram 3 revoluções desde 1990. A Revolução de Granizo, de outubro de 1990, quando estudantes protestaram exigindo eleições livres, foram as pré-condições, para a independência da Ucrânia, que ocorreu em 1991. A Revolução Laranja de 2004, com protestos anti-Rússia após fraudes eleitorais e até o envenenamento do então presidente Viktor Yushchenko, quando o Kremlin também conseguiu eleger um dos seus homens, o Viktor Yanukovych, para a presidência, e depois a Revolução da Dignidade, ou também chamada de Euromaidan, em 2013, na verdade em 2014, no final de 2013 e começo de 2014, quando manifestações pró-europeias começaram após a suspensão do acordo de livre comércio entre a Ucrânia e a União Europeia. Os protestos resultaram na fuga e no indiciamento daquele presidente pró-Rússia, o Yanukovych, e a reação de Putin naquele momento foi a anexação da Crimeia e o apoio aos separatistas russos de Donbass, no leste da Ucrânia. Por último, é necessário salientar que a língua é um dos principais componentes da identidade de um povo, e na Ucrânia isso não é diferente. Na Ucrânia se fala russo, principalmente no leste europeu, ucraniano no oeste e surzik, nas áreas rurais, que é uma mistura mais ou menos dos dois. Mas também se fala húngaro, romeno, tátaro, nas regiões da Crimeia. A maioria da população da Ucrânia é bilíngue e o próprio presidente Zelensky, que é anti-Putin, é um falante nativo de russo. Ucraniano e russo são línguas relacionadas, porém são distintas. A língua oficial do país é hoje o ucraniano, depois de séculos de marginalização, e atualmente o russo continua sendo ampliamente falado. Mas estão sendo feitas tentativas para desencorajar o aprendimento do russo, que às vezes é considerado a língua do ocupante. Em 2019 foi aprovada uma lei que visa aumentar o uso do ucraniano, isso para aumentar a europeização do país e também insistir em uma linguagem que poderia se tornar um instrumento de nacionalismo e até opressão, na verdade, de minorias russas. E exatamente nesse ponto que Moscou está apontando, usando a questão da língua para retratar os governantes de Kiev como fascistas, etnocêntricos e que estão oprimindo as minorias, tiranizando a população de língua russa da Ucrânia. A acusação contra a marginalização dos falantes de russo também foi usada como arma para a anexação da Crimeia. Ponto número 9, os acordos de Minsk e a finlandização da Ucrânia. O que isso significa? Em 1954, a Crimeia, que era uma península com a maioria de falantes de língua russa, foi doada para a Ucrânia pelo líder da então União Soviética, Nikita Khrushchev, que também era ucraniano. Para Putin, devolver a Crimeia para a Rússia significa corrigir aquilo que ele considera uma injustiça histórica. E foi assim que, em 2014, 20 mil soldados russos, sob o pretexto de defender a população de língua russa, assumiram o controle da região. Pouco depois, a anexação ocorreu e recentemente se falou de uma colonização da Crimeia. Agora, em 2014, no mesmo ano da anexação da Crimeia, separatistas pró-Rússia de Donbass, que é essa região oriental fortemente habitada por falantes de língua russa, entraram em confronto com o exército ucraniano. Os rebeldes assumiram o controle de partes do território, declarando essas duas repúblicas independentes sob o nome de República Popular de Lugansk e República Popular de Donetsk. São essas duas repúblicas que Putin reconheceu no último dia 21 de fevereiro. Agora, os acordos de Minsk ocorreram pouco depois, e são 2 acordos que ocorreram em 2015. Agora, Moscou e Kiev assinaram na capital da Bielorrússia um cessar-fogo que prevê eleições nessas regiões separatistas e a retirada das forças pró-russas. Esse foi o chamado acordo de Minsk II, porque o primeiro falhou a acontecer no ano anterior. Mas esse protocolo nunca foi totalmente implementado, não somente por parte da Rússia, mas também por parte da própria Ucrânia, Mas isso significou que agora Putin está pedindo que o acordo de Minsk volte a ser aplicado, o que não significa que vai trazer de novo a paz. Por último, a finlandização. Esse termo se refere à neutralidade escolhida após a Segunda Guerra Mundial pela Finlândia, que é um país que não faz parte da OTAN, mas também que não faz parte da órbita de Moscou, um país neutral. Se a Ucrânia optasse por não aderir à OTAN, o princípio de autodeterminação dos povos não seria violado, mesmo que o país
permanecesse de fato com soberania limitada. Entre outras coisas, os ucranianos certamente estão mais próximos da Europa do que da Rússia. E o atual presidente Zelensky, está mais próximo do Ocidente do que de Moscou. Tanto a Suécia como a Finlândia também estão mais próximas do Ocidente do que Moscou, mas nunca entraram na OTAN. Agora, na verdade, estão pensando de aderir por medo de eventuais agressões russas. Agora, um possível compromisso nesse caso, que foi lançado pelo embaixador ucraniano em Londres, prevê uma moratória de 10 anos à entrada da Ucrânia na OTAN, o que nesse momento sequer poderia aderir. Ponto número 10. O que vai acontecer com o gás e com os outros recursos naturais? Pela Ucrânia, que sempre foi também o celeiro da Rússia, passa 37% do gás natural que a Rússia exporta para o Ocidente. Ou seja, mais de 1/3 de todo o gás exportado pela Rússia passa pela Ucrânia. Os russos tentaram bypassar esse país construindo gasodutos como o Nord Stream e o Nord Stream 2, que conecta diretamente a Rússia à Alemanha, passando pelo Mar Báltico. E isso aumentou também a dependência da Europa pelo gás da Rússia. Agora, com esta crise, o medo dos europeus que Putin feche as torneiras do gás está fazendo muita gente repensar o mix energético da Europa. Agora, a decisão de eliminar a energia nuclear da Alemanha contribuiu para que essa dependência aumentasse ainda mais. É claro que fechar as torneiras seria uma arma da Rússia, já que também já reduziu a oferta para a Europa. Mas também o oposto é verdadeiro, ou seja, se a Rússia fechar as torneiras, ela não vai mais receber o dinheiro que todo dia é pago pela Europa para pagar esse gás. Então, de fato, seria um problema sim para a Europa, mas também um problemão para a Rússia. Gente, esse foi o quadro bastante complexo, e ainda não completo do que está acontecendo hoje na Ucrânia, as causas desse conflito, mas para saber mais, fique ligado aqui na Exame Invest, sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos e não se esqueça também de nosso site exame.com. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.